Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que lhes trago hoje é a seguinte: a China já é um país desenvolvido? Para responder a essa questão, a primeira coisa a esclarecer é que desenvolvimento é diferente de crescimento econômico. Quando falamos em crescimento econômico, estamos pensando na expansão do PIB, ano após ano. E nas últimas décadas, não há melhor exemplo a ser apontado do que é crescimento econômico do que a própria China. Afinal de contas, desde a década de 90, o PIB do país asiático cresceu muito, na maior parte dos anos, acima de 10%. O que o colocou atualmente na condição da segunda maior economia do mundo e, ao que tudo indica, nos próximos anos, na condição de maior economia. Outro exemplo famoso de intenso crescimento foi o Brasil, isso durante a ditadura militar, naquele período que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. Entre os anos de 1968 e 72, o PIB brasileiro sempre cresceu acima dos 10%. Todavia, o fato de um PIB crescer muito não é garantia de desenvolvimento, embora seja um elemento necessário para que este ocorra. Muitas das vezes, como foi inclusive o caso aí do milagre econômico brasileiro durante a ditadura, o grande crescimento econômico se dá apenas na forma de uma bolha, que ao estourar, pouca coisa deixa no lugar, muitas das vezes inaugurando inclusive um período de crise econômica que deixa o país em uma condição até mesmo pior do que aquela que ele possuía antes de iniciar a famosa bolha de crescimento. Para que haja efetivamente o desenvolvimento de um país, é necessário que ocorram mudanças ao menos em três aspectos estruturais da sociedade. O primeiro deles é o econômico. É necessário que haja um aumento da complexidade produtiva, o que tradicionalmente foi representado por uma industrialização robusta, com a consolidação de um parque industrial diversificado. Além disso, o país precisa ampliar a sua capacidade de geração de riqueza de uma maneira bem difusa, ou seja, espalhada por diversos setores, de modo que um grande número de famílias consigam emergir da condição de miséria ou pobreza para um padrão médio ou alto de renda e consumo. Um indicador capaz de dimensionar essas mudanças é a elevação da renda per capita. Esse indicador é obtido pela divisão do PIB pelo total da população. Outra variável econômica importante é que o país consiga ampliar expressivamente a sua poupança interna, de modo que dependa menos de capital externo para promover novos investimentos, ou seja, capaz de financiar o seu próprio desenvolvimento, ou até mesmo que seja capaz de financiar investimentos em países estrangeiros através da concessão de empréstimos. No quesito econômico, a China já atende a diversos dos pré-requisitos aqui citados, principalmente o da formação de uma poupança interna robusta. Todavia, a renda per capita do país ainda é muito baixa. Em 2018, ela era de $16.100 anuais, o que é pouco maior do que a renda per capita brasileira, que neste mesmo ano foi de $14.200. E muito menor do que a renda per capita de alguns países desenvolvidos. Por exemplo, no mesmo ano, 2018, a renda per capita japonesa foi de $40.000 e a norte-americana cerca de $62.000. O segundo aspecto a ser analisado para classificar um país como desenvolvido ou não é a sua capacidade de liderar, ou pelo menos de competir em pé de igualdade com outros países desenvolvidos, no campo das inovações tecnológicas. Nesse quesito, a China até recentemente estava muito atrasada. Tanto é que, por muito tempo, o famoso Made in China foi sinônimo de baixa qualidade ou mesmo de produtos pirateados. Essa condição estava muito vinculada ao tipo de indústria estrangeira que o país atraía nas décadas de 90 e 2000, que em geral eram indústrias de baixa tecnologia, empresas que estavam interessadas em mão de obra barata e leis ambientais e trabalhistas muito flexíveis. Mas as coisas estão mudando de forma muito significativa nos últimos 10 anos.
Embora a China ainda seja uma espécie de fábrica do mundo para muitos produtos baratos e mesmo falsificados, o país é também, de forma crescente, fonte de inovações tecnológicas em diversos campos, o que tem conferido ao país uma condição de player cada vez mais importante no setor high-tech. As empresas do país têm se destacado, principalmente em setores como o de telecomunicações, o aeroespacial, o que incluiu o lançamento de vários satélites chineses nos últimos anos, e principalmente no setor de geração de energia limpa. Nesse aspecto, o país tem botado muita banca, principalmente no que tange à produção de energia solar. Em 2018, por exemplo, a China investiu 133 bilhões de dólares apenas no desenvolvimento de novas tecnologias vinculadas ao setor das energias renováveis. Investimento este que foi superior ao da União Europeia e mesmo dos Estados Unidos. O gigante asiático destinou mais da metade desse valor apenas para energia solar. Portanto, no campo tecnológico, a China caminha para ser um player de destaque, mas ainda possui uma clara desvantagem em relação às tradicionais potências europeias e mesmo as da América do Norte. O terceiro aspecto a ser analisado para classificar um país como desenvolvido ou não é o seu nível de desenvolvimento humano. E é aqui que mora o grande atraso chinês. Ao analisarmos os indicadores sociais, fica evidente que o país tem mais cara de nação em desenvolvimento do que uma já desenvolvida. No ranking da ONU de IDH, o famoso indicador que mede qualidade de vida a partir de indicadores como renda, educação e saúde, a China aparece apenas na posição 86 de 189 países, ficando imediatamente atrás da Argélia e à frente do Equador. Neste mesmo ranking, o Brasil tem a posição 79, ou seja, em linhas gerais, a China tem um quadro social ligeiramente inferior ao do Brasil. A tendência é que o país asiático escale muitas posições neste ranking nos próximos anos, mas para isso os desafios não são pequenos. Vejamos aqui alguns exemplos desses desafios. A mortalidade infantil em 2016, e esse é o último ano com dados pela ONU, era de 8,5 por mil, ou seja, a cada 1.000 crianças que nascem vivas na China, 8,5 morrem antes de completar um ano de vida. Nos países mais desenvolvidos, esse número não passa de 4 por mil, sendo que na Noruega, o país tem o maior IDH do mundo, ele é de apenas 2,1 por mil. Outro dado relevante que caracteriza o quadro social chinês como ainda muito aquém do desenvolvimento é aquele que trata da questão da pobreza. No país, 17,9% de seus habitantes são tidos como muito pobres, em considerável estado de vulnerabilidade social. Esse percentual é tão alto que deixa a China muito mais próximo da realidade da América Latina e da África do que dos países mais desenvolvidos. Quanto à expectativa de vida dos chineses, ela é de 76 anos, que é também a mesma do Brasil. Ambos os países estão bem abaixo do padrão da expectativa de vida de países desenvolvidos. Por exemplo, na Suíça e na Austrália, a expectativa de vida é de 83 anos. Essa diferença aí de 7 anos pode parecer pequena, mas na realidade não é. Para se elevar a expectativa de vida em um ano, por exemplo, são necessárias profundas reformas e melhorias em diversos segmentos da sociedade. Para que tenhamos aqui um exemplo, o Brasil, para aumentar a expectativa de vida da sua população em 7 anos, gastou 20 anos. Ou seja, a expectativa de hoje, de 76 anos no Brasil, estava em 69 anos no ano de 2000. Em suma, podemos dizer que a China ainda não é desenvolvida. Ao que parece, caminha para ser, embora existam muitos desafios neste caminho. Ainda mais se considerarmos o enorme tamanho de sua população e a expressiva desigualdade regional que existe entre a porção litorânea, que é muito moderna e onde estão, dentre outras metrópoles, Xangai e Pequim, e a porção oeste, que ainda é muito atrasada. É importante notar que a própria China refuta o rótulo de país desenvolvido.
Isso não se dá por uma questão de falsa modéstia, mas por uma estratégia comercial. Uma vez que no âmbito das negociações internacionais, os países tidos como em desenvolvimento, condição na qual a China faz questão de se colocar, possuem um conjunto maior de manobras comerciais permitidas, ou seja, são tratados com regras mais flexíveis pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Além disso, em muitos acordos ambientais estabelecidos em escala global, os países em desenvolvimento são também tratados de forma mais complacente, de uma maneira mais flexível em suas metas de redução das emissões de gás carbono, por exemplo. Por último, fica aqui uma dúvida. Caso a China consiga evoluir em todos os quesitos que medem o desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, se mantenha como uma ditadura, será ela efetivamente desenvolvida? Ao menos hoje, todos os países tidos como desenvolvidos são também democracias liberais. Para você que acompanha o nosso trabalho, lembro mais uma vez que estamos disponíveis no YouTube, Instagram e nos principais tocadores de podcasts. Lembro também que agora as colunas são semanais. Na próxima semana, Alberto Malta estará aqui com mais uma de suas colunas. Abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.